Salve, salve meu povo, salve, salve galerinha! Estamos aqui para resolver mais uma questão no canal Mais História com o professor Paulo Teles, um canal dedicado exclusivamente para a resolução de questões de diversos vestibulares. E na oportunidade de hoje, nós vamos resolver a questão da prova da UNIT Medicina 2023/1, cujo modelo é a prova Strix. E se você quer resolver a questão antes de ver os spoilers dos comentários, a questão está toda disponível aí nos comentários. Pois bem, se inscreve no canal, curte, compartilha, que além de ajudar a gente bastante, você sempre será avisado todas as vezes que aparecer um vídeo novo. E aí, meus caros, vamos lá abordar essa questão, cujo tema é a luta pela cidadania no Brasil. Eu costumo dizer que a prova da Strix ela tem um padrão de cobrança de conteúdo. Né? As pessoas dizem, só cai 3 questões na prova da Strix. Não, não é bem assim. São 3 questões que viram 15. Afinal de contas, cada item, né, da prova da UNIT acaba virando uma questão à parte, porque ele vai trabalhando, explorando a temática da questão. E existem 4 temáticas que são recorrentes na prova da Strix UNIT. Quais são essas temáticas? Primeira temática é a transição do feudalismo para o capitalismo, a história dos modos de produção, né, como os modelos de produção foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E aí ele trata bastante essa questão do pensamento liberal e até da própria formatação do capitalismo e as suas dinâmicas de trabalho. A outra temática é a formação do Estado Nacional Brasileiro. Ele gosta de trabalhar muito o processo de independência, as lutas que levaram a esse processo. Tá? A outra questão é o Brasil moderno, onde ele vai trabalhar toda a fase republicana, especialmente dando ênfase ali para a Era Vargas, dando ênfase para o momento do populismo, ditadura militar, ou seja, o Brasil se formando enquanto Estado moderno, né? Industrialização, as contradições e assim por diante. E a outra temática, que é a temática que nós vamos trabalhar hoje, é as temáticas contemporâneas do Brasil, especialmente no que se refere à cidadania e democracia, como a democracia foi conquistada, como a cidadania foi conquistada em nosso país. Bom, sabendo disso, podemos avançar aqui na questão, vamos olhar o texto e ele diz o seguinte: a origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Na Grécia Antiga, considerava-se cidadão aquele que nascido em terras gregas, filhos de pais e mães atenienses, como vocês bem sabem, homem livre, filho de pais e mães atenienses. Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que esta pessoa tinha ou podia exercer. Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, pessoa com direitos e deveres. Exatamente. E aí a pergunta que ele lança é: a cidadania no Brasil vem sendo construída ao longo dos séculos em um processo que pode se afirmar encontra-se ainda inconcluso. Nesta perspectiva, identifica-se um elemento da construção da cidadania. Bom, para a gente ser bem assim verossímil, ser fiel aos fatos, a cidadania no Brasil ela só começa a ser implementada de fato nos últimos 30 anos, tá? A gente teve avanços e retrocessos na construção da cidadania brasileira. Nesse comando aí, nessa pergunta, ele deve ter feito referência ao processo de independência, só que na independência brasileira, a cidadania ficou restrita a homens brancos proprietários de terras ou detentores de alguma posse econômica. É só com muito esforço que negros, mulheres, homossexuais e demais minorias vão conquistando cidadania no Brasil, e essa conquista vem se aprofundando especialmente a partir da Constituição de 88. Bom, aí ele traz uma série de alternativas, A, B, C, D, e é claro que eu não vou resolver todas de uma vez, né? A gente vai resolver uma por uma, que é para que você não fique com dúvida alguma nessas alternativas. Vamos começar pela letra A. A letra A diz o seguinte: na Lei de Terras, que possibilitou o acesso da terra aos escravos em uma perspectiva de integração do negro à sociedade brasileira. Isso é mentira, pessoal. A Lei de Terras estabelecia que a terra só poderia ser adquirida mediante compra, mudando a formatação de aquisição de terra que existia no Brasil. No Brasil, até a criação da Lei de Terras acontecer, a posse a propriedade de terra se dava pela posse. Então, se você, por exemplo, se apropriasse de uma terra
plantasse um cultivo, aquela terra passaria a ser por direito sua. É bom lembrar que a terra pela posse favorece o mais pobre. A terra pela compra favorece o mais rico. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O Senado Federal constata que a lei de terras foi responsável pelo aumento da concentração fundiária no Brasil, né, característica que temos até hoje. Então, letra A, errada. Letra B. No estabelecimento das leis trabalhistas na Primeira República, que ao atingir os trabalhadores urbanos e rurais, arrefeceu os movimentos sociais. Gente, isso está errado, tá? Tudo bem que a gente teve algumas leis trabalhistas que foram criadas na República Velha, mas especialmente durante a greve geral de 17, nessa primeira imagem que eu estou riscando aqui, tá? Que eu estou passando a seta, nós tivemos a proibição do trabalho infantil, nós tivemos o estabelecimento de uma jornada de trabalho, e essas leis trabalhistas elas foram ganhando espaço a partir da organização do movimento operário, que começa na República Velha, e durante a Era Vargas, a conquista da CLT. A CLT não foi algo dado, na verdade, a CLT ela vai ser uma conquista do trabalhador brasileiro, uma vez que Getúlio Vargas, ao perceber a mobilização das massas, ele entende que era necessário fazer algumas concessões, senão ele poderia perder o controle dessas massas e a coisa poderia descambar para algo um pouco mais preocupante. Mas ainda assim, essas leis trabalhistas, elas ficaram restritas ao trabalhador urbano. Pois é, cara. Olha, se a gente fizer um histórico do processo de leis trabalhistas no Brasil, você percebe o quanto a cultura neo-escravista é muito forte no nosso país. A escravidão acabou em 1888. As primeiras leis trabalhistas datam de 1917. O primeiro Código de Leis Trabalhistas é de 43, tá? E mesmo assim só para trabalhador urbano. As primeiras leis trabalhistas para trabalhadores rurais é de 67, tá? E os trabalhadores domésticos vão conquistar leis trabalhistas em 2015, que só são implantadas em 2017, tá? Então, essa letra está completamente errada, beleza? Vamos agora para a próxima, letra C. No projeto de reforma agrária concebido no plano de metas do governo JK e concretizado na gestão de Jânio Quadros. Tudo errado, né? Primeiro que no plano de metas não havia a previsão para a reforma agrária. A proposta de reforma agrária foi feita nas reformas de base, né, proposta pelo João Goulart. Tá? Quem fez o projeto de reforma agrária foi o Darcy Ribeiro, que era chefe de gabinete do João Goulart, e o relator do projeto de reforma agrária foi o Plínio de Arruda Sampaio, né? Ambos falecidos. No plano de metas havia um projeto de modernização para dar continuidade à industrialização do Brasil, que era transporte rodoviário, indústria automobilística, investimentos na educação, especialmente no processo de investimentos em mais ciências da natureza, física, tecnificação do ensino, para ser mais exato. Reforma no campo da expansão agrícola, é o JK que vai estimular uma expansão agrícola para o centro-oeste, especialmente estimulando, né, proprietários do sul do Brasil que vão para o centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atualmente. Beleza? Paulo, e o Jânio Quadros? Jânio Quadros é uma anomalia, pessoal. Jânio Quadros ele fez catástrofes na economia brasileira. Uma delas foi a Instrução 204 da SUMOC, que é a Superintendência de Moeda e Crédito, que retirava, né, ela desvalorizava a moeda em 100%. Além disso, retirou os subsídios do diesel e do trigo, né, produtos amplamente consumidos aqui no Brasil. Então foi uma tragédia. Está totalmente errada a letra C de casa. Letra D. Na política econômica do regime ditatorial civil-militar, que ampliou os direitos trabalhistas, mentira, não ampliou. Na verdade, ocorreu um aumento da repressão, fechamento de sindicatos, proibição de greves e estabeleceu uma política de distribuição de renda, mentira também, né? O que nós tivemos na história do Brasil foi, na verdade, um processo de achatamento salarial cujos impactos nós sentimos até hoje. E os trabalhadores, na época, caso se manifestassem, o resultado era esse aqui. Bom, já dá para imaginar que a resposta é a letra E, mas vamos dar uma lida, né? Na redemocratização política durante a República
quando a Constituição de 88 estabeleceu, né, os direitos das comunidades indígenas e aos povos quilombolas. Sim, é verdade, o decreto 4447, tá, de 20 de novembro de 2003, estabeleceu a demarcação dos territórios quilombolas e também das terras indígenas. Inclusive, há um debate muito forte que talvez apareça na prova de 2023/2, que é o debate do marco temporal. Então, vale a pena você ficar atento sobre essa questão da demarcação das terras indígenas. De acordo com o marco temporal, só tem direito às terras indígenas quem ocupavam as terras em 88, e isso gera uma polêmica muito grande, porque apesar de 88 ter dado a demarcação de terras indígenas, haviam comunidades que ainda não tinham conseguido se estabelecer em terras que lhes são de direito. Então isso acabou com o marco temporal, acabou excluindo elas. De todo modo, é verdade sim que durante a redemocratização nós tivemos um processo de demarcação de terras indígenas, e lembre-se, essa demarcação ela não é apenas uma questão agrária rural, é uma questão também de identidade e pertencimento. Resposta letra E. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, curtem, compartilhem, se inscrevem no canal, dá aquela força para o canal crescer cada vez mais. Já somos quase 500 inscritos e em breve estaremos chegando aí no número 1000. Forte abraço, galera. E aqui é o professor Paulo Teles para o canal Mais História. A gente se vê na próxima questão.